Eu falo pra ele que ele tá ficando barrigudo. Oi, galerinha do YouTube! No vídeo de hoje eu trouxe de novo o meu personal trainer, Gustavo Wolf Pisa. É isso? Wolf Pisa. E o Gustavo vai falar aqui sobre treinamento em jejum intermitente para você não fazer errado aí, tá? Se você treina e faz jejum, o Gustavo vai tirar todas as suas dúvidas aqui hoje no nosso cantinho. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional e esse, como eu falei, é o Gustavo Wolf Pisa. Ele é personal trainer há mais de 5 anos, é isso, Gustavo? Isso. E ele também tá aí comigo já há 5 anos, eu tô treinando com ele. Ele acompanha aí nos meus treinos de musculação na minha semana. A pergunta que eu tenho para te fazer é relacionada à estratégia de jejum intermitente. Então, para quem me acompanha aqui e já faz o jejum intermitente, a gente vai tirar dúvidas agora sobre os treinos em jejum, tá bom? Então você também já pode curtir muito aqui esse vídeo e coloca, se o Gustavo não responder as dúvidas, coloca aqui nos comentários alguma dúvida que tenha ficado e pode seguir a gente também nas redes sociais. Ó, eu tô no Instagram, Facebook, TikTok, pode mandar as perguntas lá. Mas também deixa teu comentário se você gosta de temas como esse. Eu preciso saber se você tá curtindo esse tipo de conteúdo aqui no canal. A minha dúvida é o seguinte: então o jejum intermitente é uma estratégia onde você alterna um período de alimentação, o mais comum é uma janela de 8 horas de alimentação e 16 horas em jejum. Dentro dessa janela aí de jejum intermitente, você pode beber água, se hidratar, tomar alguns líquidos. Eu já coloquei vários vídeos aqui no canal explicando. E aliás, se você quer dar uma olhadinha, entender um pouquinho mais, vou deixar o vídeo aqui em cima, ó, falando um pouquinho mais do jejum, vai lá e dá uma olhadinha. Isso aí é pra aumentar as visualizações, entendeu? Estratégia. E aí, uma coisa que aconteceu na minha prática clínica, estudando o jejum intermitente. Então, assim, quando você vai ver os artigos científicos falando a respeito do jejum intermitente, todos falam que você pode treinar em jejum, que você não perde massa muscular, que você faz modulação hormonal, você aumenta alguns hormônios anabólicos, você diminui hormônios como a insulina, então consequentemente você tem um estímulo aí tanto na queima de gordura, no emagrecimento, como também na manutenção da massa muscular. No entanto, ao praticar e colocar em prática com os meus pacientes, meus grupos de emagrecimento, o jejum intermitente e acompanhando a avaliação das pessoas através do exame de bioimpedância que avalia a composição corporal, eu percebi algumas coisas interessantes. Mas antes a gente vai perguntar aqui pro profissional para ver se ele confirma a conclusão que eu cheguei. Tudo bem? A gente não combinou antes, né, Gustavo? Então, justamente que é por isso, eu quero ver a opinião de um profissional para depois falar o que eu descobri. Bom, Gustavo, vamos lá. Você orienta as pessoas que têm interesse em fazer esse tipo de estratégia de jejum intermitente? O que você orienta? Elas podem treinar em jejum? Não podem? O jejum intermitente tem bastante benefícios para a saúde, né? Quer que segure o... Pois não, segura. O jejum intermitente tem bastante benefícios para a saúde, fisiológico você já sabe, já deve ter falado disso. Melhora a acessibilidade da insulina, deixa a pessoa mais disposta, por não estar fazendo digestão toda hora, deixa a pessoa mais atenta por causa da secreção dos hormônios da adrenalina e noradrenalina. Auxilia muito na melhora da composição corporal. Porém, quando o assunto é hipertrofia, pode sim ter ganho de massa muscular com jejum intermitente. A pessoa consegue melhorar a composição corporal, aumentar algumas gramas, até mesmo quilos de massa muscular. Porém, quando é um treino mais intenso, mais profissional, um atleta mais pesado, não só de musculação, como de esporte também, preparatório geral, atrapalha um pouco, porque a pessoa precisa fazer uma dieta muito intensa, muitas calorias, e se fazer o jejum, reduzir as refeições, fica muito difícil a pessoa ingerir tudo num tempo limitado. Sobre o treino em jejum, se a pessoa fazer controlado, bem instruído por um nutricionista, uma pessoa treino moderado, uma pessoa não atleta profissional, é uma boa
boa estratégia, assim. Ok, uma coisa que eu percebi, então o Gustavo acabou de confirmar, que é o seguinte, a gente tem diferentes fases na vida, né? Então você tem aí, por exemplo, uma pessoa jovem, né, que tá aí com seus 20 anos, tá ali no auge da produção hormonal, né, de hormônios anabólicos, então isso tá funcionando super bem. E nós temos também, por exemplo, vamos colocar assim exemplo de mulheres, tá? Mulheres que estão aí com seus 40 anos, ou mulheres que já entraram na menopausa. Então a gente tem diferentes tipos de pessoas aí que podem, né, estar fazendo jejum intermitente e treinando em jejum. Então uma coisa que eu observei, Gustavo, e aí você acabou de confirmar isso, é que quando eu avalio mulheres que estão aí acima dos 40 anos ou mulheres acima dos 50, que já entraram, por exemplo, na menopausa e tem essa parte hormonal alterada, é lógico que a gente vai diminuindo a produção de alguns hormônios ao longo dos anos, né? E eu percebi que ao fazer, né, porque eu incentivei, sempre incentivo a fazer quem treinar de manhã, por exemplo, e tá fazendo jejum e treinar em jejum, só que essas pessoas começam a ter muita dificuldade em manter a massa muscular ou até mesmo ganhar fazendo o jejum intermitente, diferente do que a gente vê muitas vezes nos artigos, né? Então, na prática, as coisas a gente tem que analisar isso na prática, como que funciona, né? E eu percebo que mulheres mais velhas, por exemplo, têm uma maior dificuldade de manter a massa muscular ou até mesmo ganhar praticando jejum e fazendo musculação, por exemplo. É isso mesmo? Você confirma isso? Sim, confirmo. E varia também de uma pessoa para outra, né? Cada organismo responde de uma maneira. Tem que adaptar. Funciona melhor para cada pessoa. Por exemplo, né? Você conhece meu treino, eu já treino aí há uns 5 anos, mais ou menos. Não sou nenhuma atleta, né? Mas a gente se esforça. Enfim, você recomendaria, no meu caso, eu treinar em jejum ou não? O treino seu é um pouco mais intenso do que o normal. Mas eu reparo quando você começa a fazer jejum intermitente, apesar das primeiras semanas você ficar um pouco de mau humor, estressado. Não precisa falar isso no vídeo. Mas é porque a gente tem uma adaptação. Depois disso você começa a ficar mais exposta pro treino. E eu acho que depois do treino você faz ali encerra o jejum, né? Normalmente, ou não? Normalmente sim, eu encerro ali, na realidade um pouquinho depois, né? Lá por volta das 10 horas, mais ou menos, que o nosso treino é às 7, né? Mas o caso seu, eu acho que cai bem sim. Tirando a fase de adaptação. Gente, a gente passou aí pela pandemia, né? E a gente ficou um tempo aí sem treinar musculação, por exemplo. A idade já não ajuda muito também. E aí foi uma fase de estresse, de ansiedade, que a gente acaba procurando por mais carboidratos, né? O meu peso na balança não alterou, mas a minha composição corporal alterou. Então eu lembro quando eu voltei pros treinos, ali mais ou menos um mês depois, né, Gustavo? A gente voltou já tem quanto tempo? Uns 2 meses? Acho que uns 2 meses. A gente voltou tem uns 2 meses. Ali quando a gente já tava há 1 mês, eu fiz a bioimpedância e bateu o desespero. E aí eu falei pro Gustavo, pelo amor de Deus, Gustavo, você precisa me ajudar. Porque o que aconteceu? Apesar de eu ter mantido o peso, eu tive uma diminuição de 500 gramas na massa muscular e um aumento, um aumento de 1,7 kg de gordura. Por isso que eu falo pra vocês, peso na balança não diz muita coisa. E o meu percentual nunca esteve tão alto, assim, dentro do normal ainda, mas assim, limítrofe. E isso bateu um desespero. O que eu comecei a fazer? Porque eu queria recuperar a minha massa, né, e voltar a perder gordura. Então, o que aconteceu? Eu parei de fazer o jejum nos dias de musculação. Então eu fazia um pré-treino ali adequado. Após a musculação, eu esperava 1 hora, porque após 1 hora do exercício, você tem maior poder de queima de gordura, não é isso, Gustavo? Uhum. E aí eu fazia ali o meu pós-treino com proteína e tudo mais. Então, olha, do dia 22/10, em 1 semana, eu consegui aumentar a minha massa muscular em 700 gramas. Eu não falei nada pra ti, só pra você continuar pegando pesado. E eu diminuí daí a gordura. Na realidade, gente, eu falei errado. Era percentual de gordura, tá? Meu percentual de gordura tinha ido de 25,5% para 27,2%. E aí ele voltou pros 25,5%. Então, por que eu fiz isso? Essa foi uma estratégia para eu cuidar mais da massa muscular, porque quando a massa muscular cai, meu metabolismo cai, então eu acabo tendo maior tendência para engordar. Então meu foco foi voltar a recuperar essa massa muscular para o meu metabolismo subir, e aí depois, quando eu chegar num nível assim que tá legal de massa e tudo, aí eu posso sim voltar a treinar em jejum, não é assim? Confere. Faz sentido? Faz sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Então,
Agora, se as pessoas forem fazer, por exemplo, Gustavo, uma caminhada, uma corrida, um HIIT, elas podem fazer isso em jejum? Pode sim, pode sim. É até aconselhável a pessoa, vamos supor, dar um exemplo, a pessoa treina muito cedo e ela for se alimentar de manhã, não cai bem. Ela se alimentar, ela teria que acordar muito cedo, seria inviável, né? Mas pode sim fazer uma atividade moderada, até mesmo musculação, se for musculação moderada, até 1 hora, 1h30, em jejum sim, não atrapalharia nada. Atrapalha só em caso de atleta. Vamos supor, um atleta treina às 8 horas da manhã, vai treinar 4 horas seguidas, daí o jejum já não cairia bem. Mas tirando isso, pessoa comum cai bem. Faz todo sentido, realmente, se a pessoa é um atleta e tem uma demanda, uma necessidade de calorias superior às pessoas que não estão fazendo exercícios tão intensos, fazendo jejum em uma janela de 8 horas seria mais complicado atingir essas necessidades, né? Então, realmente, nesse caso, o jejum intermitente não é indicado. E aí, lembrando, como ele falou, se também o objetivo é ganho de massa muscular, volume muscular, né? Nesses casos também o jejum intermitente não é indicado, porque você consegue fazer manutenção de massa muscular, aumentar um pouquinho, 1 quilo, assim, na minha prática clínica avaliando, você consegue aumentar aí de 1 quilo a 2 quilos no máximo, fazendo jejum, aí no caso, ganhar mais massa muscular, não seria indicado fazer o jejum. Não é isso? Olha só, gente, eu tô adorando isso, porque o Gustavo, você era contra no início, né? Treinar em jejum, né? Aham. Porque ele atende várias pacientes minhas também, e ele ficava bravo porque eu falava pra elas irem fazer o treino em jejum. Não é isso? Aham, verdade. Agora pode. Agora pode. Moderado. Ok, eu quero agradecer você por ter vindo de novo aqui. Vocês sabem que a galera pediu muito que o Gustavo voltasse. Mandaram pra mim muitos stories quando ele veio aqui no canal. Coloca aqui, gente. Vamos incentivar o Gustavo a voltar mais vezes aqui pra orientar a gente na parte de exercícios físicos. Você topa? Top. Opa! Que bom. Quer mandar um recado pra minha audiência, Gustavo? Tchau. Tchau, gente! Então fiquem com Deus, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um beijo carinhoso, fica com Deus e até lá!